Capítulo 337 de Black Clover no ar, que vem com um respiro depois de toda a tragédia e a merda que deu até agora, né? Então a gente tem aí um capítulo mais calmo, em que os touros negros, que até agora não sabiam que tinham rolado com o Asta, descobrem sobre a morte dele. E também a gente é introduzido finalmente a um novo cenário que a gente teorizou por tanto tempo que ia chegar uma hora, que é a Terra do Sol. Não do Sol nascente, mas do Sol, mas que obviamente a gente pode chamar de Sol nascente, porque faz uma clara referência ao Japão. Então, vamos lá analisar esse capítulo. Já curte esse vídeo aqui para poder me ajudar no engajamento, e você também pode apoiar meu trabalho de várias outras formas que estão aqui na descrição. E lembrando que eu também gosto de trazer vídeos sobre outros animes, outras obras, outros mangás, só que quando eu trago eles não tem engajamento nenhum, gente. Tem uns que pegam menos de 200 views. Então me ajudem pra eu poder trazer outros assuntos além de Black Clover, beleza? O capítulo começa focando agora no restante dos touros negros que não estavam lá na capital real quando a merda toda aconteceu, e por causa disso eles estão lá vivendo a vida deles como de costume, um querendo socar porrada na cara do outro, né? A outra querendo socar comida goela abaixo de todo mundo. Aquela convivência que a gente já tá acostumado, com eles tocando terror, destruindo a base, mas um dia comum na vida de um touro negro. E ali a gente descobre que eles estão fazendo um treinamento especial, justamente para eles poderem aprimorar a magia deles, né? E consequentemente ficarem mais fortes. A gente tem uma grande batalha final vindo aí pela frente. Então você tem ali nesse treinamento o Magna irritadíssimo com o Luke jogando umas bombas de fogo na cara dele. O Luke ali com toda a velocidade de raio dele, fugindo, se esquivando e adorando a situação. A Charme fazendo comidinhas gostosinhas, e no meio dessa loucura toda, o Nat surge através do seu teletransporte das sombras para poder passar para eles o relatório do que aconteceu com o Asta. Agora ele tá usando um sobretudo personalizado ali com o símbolo dos touros negros, que ficou estilosíssimo. Eu adorei, já quero um pra mim. Iria, sei lá, na balada com aquele sobretudo que é muito massa. E nessa chegada dele, eu nem vou pra balada, gente, mas eu sairia na rua. Mas nessa chegada dele aí, a gente entende que tem dois grupos de pessoas ali dentro do esquadrão. Os que respeitam ele como vice-capitão e aqueles que simplesmente odeiam ele, justamente por conta dessa personalidade peculiar, vamos dizer assim, que o Nat tem, né? É uma personalidade incompreendida, eu diria, por sinal de contas, já que ele não é muito bom em demonstrar empatia, ele tem esse jeito irônico e sarcástico dele, mas como a gente já conhece ele bem, a gente sabe que é tudo só fachada e que, na verdade, ele tem um enorme senso de justiça, né? E até de cuidado, principalmente com aqueles que fazem parte do grupo dele e que ele gosta e que ele ama, tá? O Nat, ele ama as pessoas, por mais que não pareça. Então ele conta ali o que rolou, e a gente tem alguns quadros que focam na expressão de alguns deles. Mas eu queria destacar aqui a reação do Zora, que dificilmente fica com esse olhar apreensivo que ele ficou ali, né? Uma mistura de tristeza, né? Com choque do acontecimento. A reação do Magna, que de todos ali era o mais próximo do Asta. Foi o Magna que recebeu o Asta quando ele chegou, que fez a trollagem com ele, que inseriu ele no grupo. E tem também a reação do Luke, que é bem expressiva, né? Porque ele desativa o modo doidinho, piradinho que ele tem. E aí ele fica com uma expressão de choque misturada com ódio, desativando ali o modo psicopata feliz e ativando o modo psicopata satânico do mal. Só que diferente do discurso que o Nat teve sobre o Asta lá na frente dos capitães, né, ressaltando que não teria o que ser feito e que diante dos acontecimentos a melhor hipótese era assumir que o Asta estava morto, aqui ele diz que não acredita nessa possibilidade, mas porque essa incoerência no discurso dele, essa contradição. Vamos entender. Primeiro, durante todo esse tempo do arco de Espade, né, em que ele apareceu pela primeira vez, ele acabou sendo integrado aí ao novo grupo dos Touros Negros. Até então ele não tinha tido contato nenhum com nenhum daqueles magos ali, né? E aí ele passou a ter uma abordagem um pouco mais otimista, que é a abordagem daquele grupo sobre os acontecimentos todos em geral. Então, por mais que as circunstâncias digam que não, agora ele tenta olhar a situação por uma ótica mais otimista, né? Segundo, ele teve aí uma convivência intensa com Asta, ainda que tenha sido por alguns poucos dias no começo ali que ele apareceu, e depois deve ter rolado aí nesse time skip bastante interação entre eles. Mas foi ele que treinou o Asta na fase lá do contrato com o Lieb, que ensinou tudo que o Asta sabia até então sobre modo de união com o demônio, essas coisas todas. Então, além da parte sentimental de ter se apegado ao Asta, agora ele também tá passando pela fase do primeiro luto, ali a primeira fase do luto, né, que é a negação, que eu disse no vídeo anterior.
E ele também agora conhece o Asta o suficiente pra ter certeza que o Asta é bem forte pra poder escapar dessa, né? Que não seria tão fácil assim matar o Pia. Fora toda a simpatia e o otimismo do Asta diante de qualquer circunstância que acabaram influenciando, assim, a personalidade do Nat. Então ele criou um carinho, uma afeição especial pelo Asta, né? Como um irmão mais novo, eu diria. E ele não quer acreditar que o Asta simplesmente está morto antes de ver o corpo. É aquela coisa. Se não tem cadáver, não tem morte. Mas o terceiro motivo dessa contradição toda do Nat é que ele é um cara muito inteligente, muito estrategista. E ele foi espião por muito tempo lá dentro de Spade. Então ele, mais do que ninguém, entende que no meio ali daquele grupo que tava lá na capital real, poderiam haver cavaleiros, capitães, podia ter alguém que talvez já estivesse do lado do Lucius, né? Que talvez já tivesse até sido transformado ali em paladino. Mas que pudessem estar disfarçados justamente para poder ficar no meio deles e descobrir aí possíveis informações que ajudariam o Lucius a concretizar o plano dele lá de purificação mundial. Então falar para aquela galera lá que acreditava que o Asta estava vivo podia ser perigoso, uma vez que o Lucius precisa do Asta morto. E se tivesse alguém infiltrado, essa informação chegaria até os Ogres, que rapidamente ia mandar lá um demônio paladino do inferno lá, do trono do capeta, para poder matar o Asta. Então ele preferiu assumir lá na frente deles que o Asta estava morto, né, simplesmente porque ele não sabe mais em quem ele pode confiar. Uma vez que o próprio Rei Mago esse tempo todo era inimigo, né, e traidor deles, e vale lembrar também que não é a primeira vez que um cavaleiro de lá do reino era um inimigo. Então eles demoraram para descobrir, por exemplo, que o Vengeance tinha lá o elfo que queria matar toda a humanidade, teve o capitão dos orcas lá também que era um bosta, né. Então visto por esse ângulo é justo assumir que eles todos não podem confiar em ninguém. Em contrapartida, a gente vê o quanto ele confia nesse grupo dos touros negros, né? A ponto de, pra eles, sim, pra eles, ele revela o que ele realmente pensa sobre toda essa situação. Ele não tem medo de ter um traidor ali no meio deles, simplesmente porque ele enxerga a pureza e os laços que eles têm entre si. Então ele acredita que nenhum deles ali poderia traí-lo. Só que, diferente da reação dos capitães e das meninas lá na capital, aqui a gente teve um momento muito Disney, que já era realmente esperado que acontecesse por causa de toda a dinâmica do grupo ao longo de todo o mangá de Black Clover, mas que eu particularmente não curto muito, tá? Eles acabaram de receber a informação de que o Asta foi mortalmente ferido e que ele foi apagado por magia espacial, né? E todo aquele clima de tensão e de tristeza simplesmente desaparece para vir um momento de otimismo, determinação, né? A força da amizade, aquela coisa toda, pra poder ir atrás dele. Não é que eu acho que diante das palavras do Nat, eles não deveriam ter aí essa esperança de encontrar o Asta, mas esse momento em que o grupo todo tá ali, né, recebendo a notícia, eles estão em choque pra logo em seguida tá gritando em coro que o Asta definitivamente não tá morto. Então acaba ficando incoerente, porque querendo ou não, o Asta é o maior pilar entre eles ali, depois do Capitão Yami, que foi quem juntou todos eles. Então não tem como eles mudarem esse sentimento deles de um segundo pro outro, né? Assim, simplesmente reagirem dessa maneira. Eu acho que sim, eles poderiam ficar decididos ali, encontrarem o Asta, partir ali, né, da dedução do Nat, que ele tá vivo, e ir atrás dele, mas ainda assim me incomodou essa mudança brusca de sentimentos de uma hora pra outra. É claro que se você levar em consideração que eles não estavam lá no momento que tudo aconteceu, enquanto a Mimosa, a Noelle e a Nero viram tudo desde o começo, viram o Julius chegando já com a aparência de Lucius, né, transformando a Lily, viram o Asta sendo morto, ferido ali na frente dela, sendo apagado da existência da Terra. Os capitães também chegaram na hora que estava acontecendo essa parada aí com a magia espacial no Asta, então dá pra entender que o choque e o impacto que a galera lá da capital sofreu é muito maior que o choque que eles iam sentir aqui, porque eles não presenciaram tudo isso, eles não estavam presentes lá. Então eles não fazem ideia de como tudo rolou na prática, mas ainda assim eu achei que esse momento ficou meio fraco e eu realmente esperava mais sentimento, mais, sabe, intensidade. Uma outra coisa que eu acho válida a gente citar é em como o Nat assumiu bem a posição de liderança dos touros negros na ausência do Yami, né? Que provavelmente tá lá na capital, deve estar com um grupo de capitães traçando aí alguns planos pra tentar parar o Lucius. Então, na ausência dele, o vice é quem assume as coisas. E o Nat realmente
tem um desempenho muito bom com a equipe toda ali, né? Levando em consideração a opinião de cada um deles e a decisão deles de irem atrás do Asta. Tanto é que ele diz que a busca por ele é unânime, é uma decisão unânime, mostrando que ele leva em consideração a opinião e a vontade deles para poder decidir o que vai ser feito pelo grupo, e mostrando também a evolução incrível que ele teve como personagem ao longo do mangá, desde que ele apareceu, e eu acho que é uma das melhores evoluções de personagens de Black Clover. O Tabata tem trabalhado o Nath muito bem na obra. E uma outra coisa que vale a pena a gente citar é o nível de detalhes que o Tabata insere, mostrando que ele simplesmente não esquece tudo que ele já apresentou até agora, né? Se você reparar ali nas cenas em que o Henry aparece, você vai notar que o Gordon tá com a mão no ombro dele, né? Pra poder fazer com que a maldição dele não afete os outros magos. Eu achei isso sensacional, assim. Pode ser um detalhe que passa desapercebido aí pela maioria das pessoas, mas ele não deixa passar. Parabéns, Tabata. Agora, a questão é, por onde eles vão começar essa busca? Porque, obviamente, eles não possuem um ponto de partida, a menos que o Nath tenha mentido também sobre não ter conseguido achar a sombra do Asta de forma nenhuma, em lugar nenhum. Além de que a gente também precisa presumir, né, de que eles não vão simplesmente sair numa busca pelo Asta e vai ser tudo tão fácil assim, né? Se encontrarem problemas aí durante o percurso. A gente não pode esquecer que o Lucius já viu as centenas de milhares de milhões de possibilidades de futuro, todas as linhas do tempo aí, então ele sabe que esse grupo vai sair em procura do Asta, né? O que vai dar para ele a possibilidade de agir contra os touros negros, inclusive transformando algum deles ali, alguns em paladinos, né? E levando em consideração que é bem provável que quem foi possuído pelos elfos não possa ser purificado em paladino, ele transformaria os que podem ser transformados para que eles lutem contra os que não podem, né? E aí, dessa forma, ele não vai precisar deslocar nenhuma força de batalha dele para poder lidar com essa situação. Então, a gente ia ter aqui o Luke e o Gauch, que não poderiam ser purificados por esse motivo. A gente tem também a Nero, que já teve a alma dela modificada aí por conta do uso da magia proibida, né? E a gente tem também a Charme, que é uma híbrida de anão. Então, na teoria, se eles todos não puderem ser transformados, né, por conta dessas coisas que eu citei, e se a capacidade do Lucius se estender só a almas humanas, a gente vai ter esse contexto aí de touros negros, mais uma vez, lutando contra touros negros. Mas isso não foi confirmado ainda, então a gente vai ter que esperar para ver. E então, depois de toda essa contextualização, é revelado onde o Asta realmente tá, mostrando o que todo mundo já sabia, né? Que ele não tá morto, mas ele também não tá no submundo. Quer dizer, no submundo a gente achava que havia essa possibilidade. E aí a gente tem a introdução de um novo universo sendo inserido aqui em Black Clover, que finalmente é a tão esperada terra do Yami, da qual já foi revelada que existia lá no comecinho do mangá, e a gente descobre aqui a Terra do Sol, né, que nada mais é do que uma releitura do Japão, da era feudal, e ali a gente tem o Asta acordando numa típica casa japonesa da época, forrada com tatame, né, com os fusumas ali, que são aquelas paredes de correr que servem de divisórias entre os ambientes e tal, e que no Japão antigo eram decorados sempre com pinturas relacionadas à natureza. E aqui a gente tem as imagens de folhas de outono estampadas ali nessas paredes, né, nessas divisórias, e que folhas de outono são uma simbologia e que fazem parte de uma tradição japonesa muito forte que é chamada Momijigari, além de ter também ali o soji, que são essas portas de correr que levam para o exterior da casa, sabe? Que era uma alternativa para a entrada de luz natural lá dentro, já que eles não costumavam usar vidro nas construções ali dos lares. Então a gente tem uma casa tipicamente japonesa, muito, muito japonesa. Aí imagina só, você acordar num lugar completamente diferente de tudo que você já viu antes, né, depois de ser mortalmente ferido, e do nada entra um ser bizarro que literalmente vomita chá numa xícara e te entrega ali. Eu acho que a gente ia ficar em choque, né? Mas o Asta não, meus amigos, porque o Asta fica com os olhinhos brilhando, encantado ali com isso. E aí, do nada, aparecem duas pessoas dentro dessa sala, que o Asta tava ali. E, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas mesmo tendo toda a sensibilidade que o Asta tem de sentir o ki das pessoas, por mais fraco que esse ki seja,
ele nem notou a chegada dos dois aí perto dele. Então, mesmo antes da gente descobrir quem eles são, já dá pra deduzir que eles possuem uma habilidade extremamente alta, né? Que eles são pessoas com um nível de poder superior a ponto do Asta se surpreender de do nada eles aparecerem ali. Então a gente tem uma figura de um homem que, sinceramente, parece um irmão bem mais magro do Yami, e a gente descobre que ele não é o irmão, né? Mas a gente também vê ali que ele sabe não só o nome do Asta, mas sabe tudo sobre ele, cara. E eu preciso comentar aqui sobre a perna dele com esse pelo espetado desse cidadão aí, porque realmente é algo muito atípico nos mangás. Geralmente os homens são retratados completamente lisos, né? Eles não têm pelo nem no sovaco, mas esse cara parece que depilou a perna com gilete e agora os pelinhos estão crescendo ali, né, espetadinhos. Era só isso, não tem nenhum motivo especial pra isso estar sendo retratado ali, mas é mais um detalhe ali na lista de detalhes fúteis, mas que fazem Black Clover ser único. E quem é esse cara que parece tanto com o Yami? Não é nenhum parente dele, não é irmão, primo, tio, nada, mas é um amigo de infância do capitão, né? E que tá ali há mais de 10 anos sem ver ele. A última vez que eles se viram, o capitão Yami tinha 13 anos, a gente ainda não sabe qual é a idade dele, mas a gente descobre que ele sabe que o Yami tá vivo, né? E que tá em outro continente. E a gente descobre ali que ele sabe várias coisas bem particulares do Yami, que a maioria delas até agora a gente não conhecia, como por exemplo o fato dele odiar insetos. Eu pelo menos não lembro disso ter sido mostrado ou citado em algum momento até aqui, mas faz todo sentido, principalmente quando a gente leva em consideração que o Yami odeia o Jack, né? Quando o Asta pergunta pro cidadão aí se foi ele quem curou a rasgada mortal ali no peito dele, o cara, que se chama Hyudo Ryuya, diz que ele não tem esse tipo de poder, mas o uso dessa expressão em específico, eu não tenho esse tipo de poder, mostra que de fato ele tem um poder que pode ser usado, né? E que é um sistema completamente diferente da magia que a gente está acostumado, já que os magos sempre se referem ao poder deles como poder mágico, como magia ou como feitiço. E além disso, tanto ele quanto a garota que tá ali junto, né, dele, eles estão usando os típicos kimonos japoneses, que é inclusive um estilo de roupa bem tradicional ali do Japão, e dá pra ver nitidamente que nenhum deles está carregando aquela mochilinha para grimório ali na cintura, né? Ou seja, o sistema de poder deles aqui é completamente diferente de tudo que já foi visto na obra e que vai possibilitar aí ser usado de uma forma bem interessante para poder mesclar a antimagia do Asta, e que provavelmente esse uso em conjunto vai ser o que definitivamente vai dar chance pro Asta vencer o Lucius mais pra frente. Ao invés de um grimório, que a gente tem bem atrás ali do Ryudo, são as espadas, né? Uma mais longa, uma mais curta, ele tem duas espadas, e que pela forma que estão dispostas ali no quadro, né? Aparecem nitidamente ali meio que acima assim da cabeça dele, dá pra gente deduzir que obviamente são dele. A garota que tá ali também tem uma katana na bainha, e esse tipo de espada tem toda uma simbologia especial no Japão, em que cada katana, na verdade, era katana que chama, né, era única, porque elas eram produzidas sob demanda para cada um dos samurais, né, e ali tinham os detalhes específicos nas lâminas, nas empunhaduras, nas bainhas, e tinham toda uma simbologia que se misturava com a história do guerreiro que utilizava, né, que encomendou essa espada. E se a gente levar em consideração o que o Yami falou lá na luta contra o Veto, quando a espada dele foi quebrada, lembra que ele disse que ela tinha sido uma encomenda muito cara e que o Veto ia ter que pagar uma outra, lá no capítulo 51, a gente pode deduzir que não há um sistema semelhante a dos grimórios, né, em que a espada escolheria o seu próprio dono. Ele manda fazer lá conforme o dinheiro que ele tem e pronto. Mas antes de seguir falando das revelações sérias que o Ryudo faz ali, eu quero ressaltar os olhinhos do Asta brilhando mais uma vez quando o cara começa a falar do Yami, em específico no momento em que ele pergunta se o Yami ainda dá umas cagadas demoradas. Gente, a carinha do Asta empolgadíssimo com isso, com os olhos brilhando, me fez rir muito, muito, né? É engraçado também ver ele descrevendo o Yami como um cara violento, sempre com o olhar do mal, né? Mostrando esse contexto que algumas coisas simplesmente não mudam nunca, mas que, apesar de parecer que esse é um diálogo vazio, né, ou que serve só como um ponto de humor, ele revela que realmente o Ryudo tem uma intimidade maior com o Yami, já que ele
conhece coisas sobre o capitão que somente quem tem uma convivência muito grande e um laço muito mais profundo com a outra pessoa iria conhecer. Então eles não eram simplesmente amigos, conheço de vista ou falo de vez em quando. Eles tinham uma relação de cumplicidade mais profunda, né? Que geralmente a gente não tem com a maior parte das pessoas que passam nas nossas vidas. Esse tipo de intimidade, ele é restrito a um núcleo menor de convivência que a gente tem. E conforme ele vai revelando tudo ali que ele sabe sobre o Asta, e ele sabe bastante coisa, né? Por falar nisso, não sei nunca nem ter visto piar, a gente descobre que o olho dele que tá ali debaixo do tampão possui a habilidade de mostrar pra ele tudo o que ele quer ver. Ele não fala especificamente que ele tem a habilidade de ver o futuro, né? Mas ele diz que ele pode ver tudo sobre uma pessoa, né? Então, a gente entende ali que ele vê quem a pessoa é, o que ela passou, com quem ela convive, né? E isso acaba fazendo a gente deduzir que se ele pode ver o passado, provavelmente ele pode ver o futuro também. Principalmente se a gente levar em consideração que ele diz que o olho dele diz que o Asta não ia vencer agora se ele voltasse. Isso pode significar que ele consegue ver o futuro, ou pode significar só que ele é inteligente o suficiente para deduzir que depois de ver ali, né, contra quem o Asta lutou e como ele foi derrotado e gravemente ferido, que ele não teria chance de vencer no nível que ele tá. Mas eu vou explicar mais detalhes sobre esse olho e vocês vão entender o porquê. É bem provável, sim, que ele veja o futuro. Mas se for só inteligência mesmo, né, é bem provável que ele passou aí todos esses anos procurando o Yami e só agora descobriu que ele tá vivo, né? Se ele puder ver o futuro, faria total sentido ele não ter buscado o Yami incansavelmente até encontrar ele, já que ele saberia que seria necessário o Yami permanecer em Clover para que a humanidade tivesse chance de sobreviver ao Lucius, né? E para que o Yami pudesse cuidar do Asta ali, e que seria aí a grande última ameaça, né? O Lúcio seria a grande última ameaça contra a vida na Terra. E ainda digo mais, ele simplesmente poderia saber da necessidade de que alguém fosse enviado para lá e não contou pro Yami que ele ia sofrer um naufrágio e que ele ia perder lá parte da família, né? Porque o Yami não ia aceitar, querer se separar de todo mundo, dos seus amigos, né? E aí, então, sabendo que o Yami ia naufragar no mar, ele simplesmente não falou nada para dessa forma poder cumprir aí, né, todo o plano de uma possível vitória contra o Lucius. Vale lembrar também que o Yami usa em Clover é magia, né? É um sistema de poder que não existe na Terra do Sol. E dentre as habilidades que a magia do Yami proporciona para ele é justamente cortar as dimensões. O que pode levar também a gente a deduzir que o barco dele entrou numa região de grande zona mágica, que gerou aquelas ondas gigantescas e tal, né? E que levou eles a naufragarem e que, sem querer, naquele momento, ele pode ter despertado ali esse corte dimensional aí, de dimensões aí, né? E acabou abrindo uma fenda em que levou ele lá pra beira da praia em Clover. Vai ser interessante ver como o Tabata vai trabalhar isso. Agora, o que é preciso saber é se esse olho dele aí é superior à magia do tempo lá do Lucius, né? E se essa região que a Terra do Sol se localiza tá fora ali do mapa, vamos dizer assim, da capacidade do Lucius de prever o futuro, né? E por isso ele não teria ideia de que o Asta foi para lá. E aí o capítulo acaba com o Ryudo revelando que ele nada mais é, nada menos do que o Shogun da Terra do Sol, né? Que é o equivalente ao Rei Mago em Clover. Lá no Japão feudal, eles possuíam um imperador, que é uma figura, inclusive, que os portugueses, quando tiveram o primeiro contato com os japoneses, lá em meados de 1500 e pouquinhos, eles comparavam com o Papa, ou seja, ele tinha ali uma grande autoridade simbólica, né, mas pouco poder político de fato. E o Shogun era a figura dos governantes europeus, para eles só que ali no Japão, né, e que fez com que os portugueses da época, inclusive, usassem o termo imperador para se referirem ao Shogun. Então, na prática, a gente tem um sistema parecido com o de Clover. Um rei que é simbólico, né, e que não manda nada, e um rei mago, que aqui no caso é o Shogun, e é quem realmente governa o país. E daí, o Tabata presenteia a gente com aquele painel enorme, mostrando um pouco da região em que eles estão, com toda aquela arquitetura típica japonesa, lindas vestimentas, e finalizando com o início de uma nova jornada de treinamento, né, que o Asta vai passar para poder aprender a usar a nova classe de poderes, não baseada em magia, e que vai ser o grande salto para o Asta, já que ele nasceu sem magia, e que vai poder explicar justamente o porquê o Yami escolheu o Asta de forma tão decidida, né? Porque ele acreditou tanto no Asta, já que ele mesmo vem de um lugar em que a magia não era nada, diferente de Clover, que a magia é tudo, né? Ele mesmo vem de um lugar em que a magia não era nada, porque ela simplesmente não existe lá.
Mas o que existe é uma forma de poder diferente e que provavelmente é baseada aí no Ki, como a gente já viu o Yami usando e ensinando pro Asta, e que, como a gente sabe, o Asta é capaz de sentir o Ki das pessoas, né? Então é bem provável que através desse sistema de poder ele desenvolva uma capacidade absurda, né? A ponto de nem precisar mais da antimagia para lutar, né? Mas que usando esse poder novo com a combinação ali da antimagia, da força física dele e a habilidade de batalhas que ele tem com espadas, que ficou bem claro que também é um dos pontos fortes, né, de combate aqui da Terra do Sol, tudo isso vai fazer com que o Asta se torne não só o homem mais forte de Clover, mas o mais forte de toda a humanidade. Que faria também aí que o escalonamento de poder do Asta tivesse total sentido e não ficasse com algo tirado da bunda. É uma solução muito inteligente para poder upar o protagonista com coerência e amarrar tudo para a vitória final. Agora, se eles têm aquela bonequinha lá, a Karakuri lá, que vomitou o chá pro Asta e que realmente existe na vida real, né, e que são consideradas inclusive tataravós dos robôs e que nada mais eram do que alguns fantoches autônomos criados artesanalmente lá no Japão e que foi usada, por exemplo, em uma época em que o Japão passou por uma grande seca nas plantações para poder levar baldes de água dessas plantações, né, fazer um movimento que virava esses baldes irrigando toda aquela parte. É bem provável que eles tenham também umas bonecas para utilizarem num sistema de treinamento da mesma forma que, spoiler de Demon Slayer, do próximo arco, o Tanjiro usou no arco dos ferreiros como treinamento, né? Em que eles tinham lá um boneco mecânico que fazia mais de 100 movimentos diferentes e que superava o poder de luta de qualquer ser humano. Isso seria uma boa pro Asta poder aprimorar os movimentos dele, treinar e impulsionar ali o ki sensorial e evoluir bastante. Uma outra coisa que é interessante é em relação ao nome e ao olho do Ryudo. A gente sabe que o Tabata usa muita mitologia nas construções de Black Clover e uma delas é a mitologia nórdica. E esse olho do Ryudo é uma referência claríssima ao olho de Odin. Odin, ele deu um dos olhos dele para o Mimir em troca de poder beber a água lá do poço da sabedoria e que através disso daria para ele poder ter todo o conhecimento do cosmos, né? O que fez ele perder um olho físico, mas ganhar um olho metafísico e que através disso ele poderia enxergar aí mais do que qualquer outro ser na face da Terra. O que explica o fato do Ryudo saber quem era o Asta, o que tinha acontecido, né? E explicaria a capacidade dele de saber que o Asta não ia poder ganhar agora e como fazer para que ele chegasse num nível capaz de vencer o Lucius no final. Além disso, a gente tem o significado do nome aí, né, desse Shogun, que significa dragão. Em uma vertente da magia chamada magia draconiana, o olho do dragão tem uma forte simbologia relacionada aí com o que está em oculto, né? E possuir um olho de dragão significa possuir o dom da vidência e o poder de saber sobre as coisas que aconteceram muito longe, no passado, e que vão acontecer no futuro. Então, também baseado nisso, a gente pode deduzir que esse olho do Ryudo tem essa capacidade. A gente tem toda essa simbologia aí. Fora que o dragão em si também tem uma simbologia milenar muito forte na cultura asiática, né? Principalmente ali também nas lendas japonesas. Nas chinesas tem também, mas nas japonesas a gente vê muito forte. Os dragões têm um papel divino para eles e a maioria deles eram considerados reis dos mares ali. Por quê? Porque no Japão sempre existiram muitas catástrofes, né? Reis de outras regiões também. Eles tinham muitos terremotos, vulcões, tsunamis, essa coisa toda, né? E foi a forma como os japoneses antigos arrumaram para poder explicar esses acontecimentos. Então, o dragão chamado Ryujin, por exemplo, né, que é o único que leva o mesmo prefixo que o Ryudo, né, prefixo esse que significa dragão, era considerado o deus dos mares e quem controlava diretamente o movimento das marés através das joias mágicas. Além disso, ele também era associado ao sucesso dos pescadores e é uma grande força de crença shintoísta. Inclusive, esse dragão, considerado um deus, né, tem aí vários templos ainda hoje em dia dedicados a ele no Japão, principalmente nas áreas rurais, onde a pesca e a agricultura são importantes para a comunidade. Então, a gente tem todo esse simbolismo ligado não só ao Shogun, mas ligado a toda a construção do País do Sol como um todo. E para finalizar, vale a pena a gente citar aqui que provavelmente o Yami mentiu quando disse que era só um cidadão comum do País do Sol, porque não teria como um simples pescador, né,
pobretão lá, sei lá, do interior da Terra do Sol, ser amigo tão íntimo do futuro Shogun. Então, isso significa que o Yami tinha, assim, uma posição talvez relativa a uma realeza ali e tal, e aparentemente o Yami deu uma mancada muito grande com a amiga do Shogun ali, porque a cara de ódio que a mina faz, gente, cada vez que o nome dele é citado ali é impagável, né? Ela tem uma fúria, principalmente na hora que ela vai abrir as portas ali, que só pode significar que ela era apaixonada por ele tonto, nunca percebeu, né? Como ele nunca percebe, ele deu uma mancada muito grande com ela que fez ela pegar ódio dele. E aí significa que a Charlotte tem uma concorrente. Bom, gente, esse capítulo foi mais para introduzir mesmo a gente nesse novo universo dentro de Black Clover. Então é o momento de apresentar pra gente os novos personagens, fazer a construção deles, apresentar quem eles são, suas personalidades. E como de costume, a gente tem mais perguntas do que respostas, né? Sempre o Tabata faz isso. Eu até achei que esse vídeo ficaria menor, não achei que ia ter tanta coisa assim pra falar de um capítulo tão tranquilo, com tão pouca coisa. Mas vamos ver aí o que vai vir pela frente, porque as possibilidades agora são ilimitadas, já que o Tabata tem uma tela em branco que ele pode pintar da forma que ele quiser, porque o País do Sol não tá preso a nenhum conceito já apresentado na obra, né? Então, contem aqui pra mim o que vocês acharam. Eu particularmente já amei demais a personalidade do Ryudo, tô ansiosa pra ver a interação dele com o Yami. Também deixem um like aqui de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos! Tchau!